Graça e paz, irmãos e irmãs, não temos que ir, então, tá bom. Eu quero começar fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa feliz, alegre? E nós podemos mensurar essa alegria em vários departamentos, né? Estou feliz comigo mesmo, tenho algum desapontamento em casa, a minha nação. Tivemos hoje manifestação ali no Rio de Janeiro. A gente tem ouvido aí que o Brasil já está vivendo uma ditadura do judiciário. Parece que foi protocolado agora pela OAB mais um pedido de impeachment. Essas coisas talvez podem nos deixar descontentes com o rumo da nação. Muitas vezes nós não estamos felizes com a nossa condição econômica ou com a sorte que tem vindo sobre nós. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto, sobre a alegria. Mas sobre uma alegria que independe da circunstância que nós estamos vivendo. Eu quero ler com você uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 13. Filipenses 4, 10 a 13. Entendendo que o momento em que ele está escrevendo essa carta, a nação em que ele vivia não era muito diferente da nossa, no sentido de opressão e tudo mais. Mas o apóstolo Paulo ele diz assim: alegrei-me sobremaneira, Filipenses capítulo 4, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, fala conosco na Tua palavra. Usa minha vida, Senhor, e ministra aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve é uma carta que ele escreve da prisão. Ele está no cárcere. É uma carta de gratidão pela ajuda que ele está recebendo da igreja. E é uma carta onde, apesar das circunstâncias todas que ele está vivendo, porque pesa sobre ele uma sentença, uma provável sentença de morte e tudo mais, mas algo que nos surpreende nessa carta é a quantidade de vezes que nós encontramos a palavra alegria. Alegrei-me, alegrai-vos, outra vez de novo, alegrai-vos. Paulo, ele estava preso e provavelmente passando por necessidades, e ainda assim ele declara estar contente. Ele declara na sua carta alegria. Que alegria é essa? Que uma pessoa vivendo na condição em que ele estava, preso por obedecer à ordem de Deus, à voz do Espírito Santo, preso por responder um chamado de Deus. Como que é possível ter alegria nessa circunstância? O Novo Testamento ele não entra muito na questão da família, os seus familiares, tal, mas ele está desligado de todo mundo. Como que alguém pode viver? Qual era o segredo de Paulo? E será que nós também podemos atingir esse nível de alegria e contentamento do qual Paulo ele testemunha na sua carta? E eu quero então, nessa noite, irmãos,
analisar um pouco essa declaração do apóstolo Paulo. Porque ele diz: alegrei-me sobremaneira. Estou sobremodo alegre. Como é que pode isso? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a alegria da qual o apóstolo Paulo se refere não é uma alegria resultado de conquistas mundanas. Não é alegria resultado de conquistas deste mundo. A alegria não é alegria porque um filho se deu bem, porque o esposo conseguiu um bom trabalho, porque ele está tendo provisão, porque nós estamos conseguindo conquistar coisas e o nosso coração então se alegra por isso, porque temos um bom lar, uma boa cama, uma boa casa, moramos numa boa cidade, temos bons amigos, não sofremos perseguição. Não, essa alegria não é resultado de conquistas desse mundo. Então, duas coisas que precisam ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A alegria que Paulo fala é uma alegria dos filhos de Deus, que só um filho de Deus pode gozar. E em segundo lugar, nós precisamos entender que a alegria cristã, ela não vem por acaso, ela não vem do nada, ela é resultado de um longo aprendizado. Paulo, você percebe que ele diz: aprendi. Isso significa, nessa palavra, que necessariamente nem sempre ele foi alegre assim, mas foi resultado de um aprendizado, um longo aprendizado. Essa alegria é um estado em que o Espírito Santo gera dentro do nosso coração. É obra do Espírito. É obra do Espírito Santo. Veja o que ele diz no verso 11: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Eu aprendi. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ensina. É importante entendermos que o Espírito Santo, ele usa de todos os expedientes para nos ensinar a alegria, para gerar essa alegria, essa obra nos nossos corações. É o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28. Todas as coisas. Paulo diz: porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. É bem verdade que nós não queremos passar por todas elas, mas todas são necessárias no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, para que a gente chegue lá. Então veja, enquanto as experiências ruins, as experiências difíceis, as lutas da vida, as frustrações, os desertos, eles contribuem para que os incrédulos, para aqueles que não têm a revelação da graça, aqueles que não têm a revelação do Espírito, aqueles que não receberam a salvação, eles fazem com que essas pessoas se tornem cada vez mais amarguradas, desconfiadas, frustradas, descontentes, entristecidas. A palavra de Deus declara que na vida do crente é diferente. Que para o crente, cada uma dessas mesmas experiências, comum a todos nós, elas acabam convergindo para um aprendizado e um crescimento na vida do homem e da mulher de Deus. Paulo diz: aprendi a viver em alegria, celebrando a vida. O fato, irmãos, é que ninguém nasce uma pessoa amargurada, triste. A amargura, em primeira instância, é resultado de pecado. É resultado de pecado e das experiências que vivemos durante a vida. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado, ele cobra o salário. Ele cobra tristeza, morte, opressão. No entanto, por causa da fé deste homem em Jesus, ele considerava cada experiência, boa ou ruim,
como uma oportunidade para testemunhar da sua fé. E com isso, aos poucos, porque a palavra de Deus diz que é de glória em glória, de graça em graça. E aos poucos esse homem foi crescendo e ele foi aprendendo a viver a boa e maravilhosa vida, celebrando em todo o tempo. Portanto, talvez o que falta para alcançarmos essa verdadeira alegria, que então é a alegria cristã, é a alegria que o Espírito Santo gera em nós, seja uma atitude positiva diante das intempéries da vida. E muitas vezes os nossos questionamentos é: por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? E a pergunta deveria ser, o questionamento deveria ser outro: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação? O que o Senhor espera forjar na minha vida? Como que eu devo reagir diante dessa situação? Porque é bonito cansar, que nós descansamos o Senhor. É bonito ler lá: não te estribes no teu próprio entendimento, descansa, entrega, confia. Tudo isso está escrito nos Salmos. E nós lemos isso faz parte do nosso devocional. Mas quando a água nos aperta, é difícil nós descansarmos e entregarmos verdadeiramente na mão daquele que tudo pode. Então veja, nós precisamos entender então que essa alegria, isso ajuda a responder porque situações difíceis nós passamos por elas e vamos passar por todas elas. O Senhor não privou o seu povo de passar por diversas situações difíceis. Jacó teve que atravessar o Val de Jaboque. O povo todo teve que atravessar o deserto, tiveram que enfrentar o mar, tiveram que enfrentar as covas existenciais. Jeremias foi lançado numa cova, José foi lançado numa cova, Daniel foi lançado numa cova. Cada cova diferente da outra, mas Deus estava presente com o seu povo o tempo todo. E houve um aprendizado na vida de todas essas pessoas. Então, nós precisamos entender que essa alegria é uma alegria que vem de Deus. Essa é uma alegria, precisa ser uma alegria pessoal, uma convicção pessoal. A palavra do Senhor diz que nós devemos em tudo dar graça, porque essa é a vontade do Senhor. Então, em primeiro lugar, e a primeira coisa que precisamos entender é que essa alegria da qual Paulo está se referindo não é resultado de conquistas deste mundo, mas sim é uma alegria no Senhor e resultado de um longo período de aprendizado. Mas em segundo lugar, a partir do momento que o Espírito Santo entra em nossas vidas, que o Espírito de Deus ele passa a habitar no coração do crente, então a alegria, ela não depende mais, vou formular a frase, a partir do momento em que o Espírito Santo ele passa a habitar em nossos corações, essa alegria depende só de mim e de você. Não depende de nada mais. Só depende de termos um coração sensível, um coração que confia na obra que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas. Veja, Paulo diz: aprendi a viver contente. E o termo que é traduzido por contente no grego, essa palavra grega, ela é autarques ou autocrates, que é a raiz das palavras autarquia ou autocrata. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, algo que procede sem interferência de um poder central, autonomia. E autocrata significa soberano, absoluto e independente. Paulo está dizendo: aprendi a viver contente. Ou seja, essa é uma obra que o Espírito Santo faz na pessoa regenerada.
O Espírito Santo devolve a autonomia que o pecado roubou de nós, que o pecado tirou de nós. Tínhamos autonomia. Você acha que você tem livre-arbítrio? Adão tinha livre-arbítrio. Depois de Adão, tudo é tudo pecador, é tudo destinado para o inferno, e a graça de Deus agora vai trabalhando, essa graça preveniente vai trabalhando nos nossos corações. E quando pela fé nós abrimos o coração, o Senhor nos devolve aquilo que havíamos perdido no Éden. Então veja, o que o apóstolo Paulo, ele queria dizer ao usar essa palavra, não significa que ele gostava ou se alegrava com a dor, com o sofrimento, com a privação. Não é isso que ele está dizendo. Não, absolutamente não. Porque o sofrimento incomoda. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível conservar a alegria, a serenidade, o controle dessa alegria que o Espírito Santo gera nos nossos corações. Ele agora tem autonomia da sua vida, porque ele agora não depende mais dos problemas que afetam a sua alegria verdadeira, momentânea, ele fala. Claro que ele fala momentânea em contrapartida com a eternidade que nos aguarda. Em algum momento ele vai dizer: eu preferia estar com o Senhor, mas estou aqui. Então é como Paulo estivesse dizendo: eu aprendi a manter o controle, o Espírito Santo me ensinou. Hebreus 3, 7, 8 diz assim: pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. E Apocalipse 2, 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir o Espírito, obedecer o Espírito Santo, é o que o Senhor pede de nós. Essa é uma segunda lição que nós tiramos dessa passagem bíblica. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável pela minha alegria cristã. Eu sou responsável. O pastor não é o responsável. O meu coordenador de ministério não é o responsável pela minha alegria cristã. Quem é responsável pela minha alegria cristã, eu sou o responsável. À medida que eu ouço ou endureço o meu coração ao que o Espírito Santo me ensina na sua palavra. Eu sou responsável em manter um espírito sensível e celebrar a vida. Independente se hoje está chovendo, se está fazendo frio, se está fazendo muito calor. Então, meu irmão e minha irmã, celebre a vida. Bem de manhãzinha, ao despertar, você vai perceber que você ainda está vivo, que você ainda respira esse ar. Então, louve e cante. Louve ao Senhor. Adore e celebre a vida. Entre na presença de Deus com gratidão, com louvor, com adoração. Consagre ao Senhor. Alguns, muitas vezes, nós pensamos que a nossa devocional precisa ser uma devocional em que nós precisamos parar, precisamos abrir o livro, a palavra de Deus, precisamos ler um texto, precisamos ler um salmo. Necessariamente não é isso que é devocional. Até porque hoje nós temos Bíblia a rodo. Inclusive nos smartphones de todos nós temos Bíblia. Mas nem sempre foi assim. Poucas porções. A igreja tinha poucas porções das Escrituras. Um cântico de adoração. Louve ao Senhor. Entre na presença dEle. E que aquele seja o teu devocional. Embaixo do chuveiro. Nas ruas. Falando com Deus. Adorando a Deus. Louvando ao Senhor de coração. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Então, de manhã, levante-se, louve, adore, cante no chuveiro, cante no trânsito, cante em todo o tempo. Está triste, cante, está feliz, cante, está sofrendo, cante, mas louve e adore o Senhor, celebre a vida, porque essa é a vontade do Senhor, a nossa alegria no Senhor. A nossa alegria no Senhor. Aleluia, depende só de nós, depende de nós, depende de você. Em primeiro lugar, então, a nossa alegria não depende de conquistas. As conquistas podem vir e virão no nome do Senhor Jesus, porque somos homens e mulheres de bem que lutam, que estudam e que se esforçam para fazer o melhor. Então as conquistas virão, mas não são essas conquistas que vão gerar verdadeira alegria no coração do homem e da mulher de Deus. E em segundo lugar, essa alegria não depende do teu pastor, do teu cônjuge, do teu filho, só depende de você e só depende de mim. E em terceiro lugar, a alegria do Senhor, que o Espírito Santo gera na vida do crente, ela independe das circunstâncias. Essa é a declaração do apóstolo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Essa é mais uma lição que nós podemos tirar aqui. É preciso aprender a manter um espírito alegre em toda situação. Na hora da humilhação, na hora da fartura, na fome também, na abundância, na escassez. Isso é uma questão de fé. É uma questão de fé. O ser humano, por mais que se esforce, o ser humano ele não está preparado para administrar nem a situação de grande bonança e nem de escassez. Quando nós estamos na escassez, por baixo, muitas vezes reclamamos, uns xingam, sofremos, e o nosso coração muitas vezes se enche de ódio, de injustiça, autopiedade, mágoa. Mas quando nós estamos bem por si, muitas vezes também esbanjamos, humilhamos aqueles que estão abaixo de nós. Pisamos. Eu vou mostrar que quem manda aqui sou eu. E assim muitas vezes a gente faz isso. E muitas vezes não somos honrados por Deus porque não conseguimos manter o controle nem numa nem em outra situação. Por isso dependemos de Deus. Peça ajuda a Deus. Clame ao Senhor. Ore a Deus. Reconheça que você não tem, que você precisa de ajuda, que você ainda não chegou lá, mas que você quer chegar. Senhor, eu quero. Essa era a oração de Paulo. O bem que quero, o mal que aborreço, pratico, faço. O bem que desejo ainda não consegui alcançar, Senhor. Paulo orava assim, uma oração sincera a Deus. É o que o Senhor pede de mim, de você, que a gente possa abrir o coração, entrar no lugar secreto. Por que o Senhor diz que nós devemos entrar no lugar secreto? Porque lá no lugar secreto, só eu e o Senhor, só você e o Senhor. Então lá você pode abrir o seu coração, você pode rasgar o seu coração, você pode usar todas as palavras do seu expediente para expressar o seu sentimento, para expressar aquilo que está passando no teu coração e dizer: Deus, Pai, esse é o meu desejo, a minha vontade, não alcancei ainda, mas eu quero, Senhor. Essa é a oração que Deus deseja ouvir do seu povo. Salmo 32, a partir do verso 13, essa oração que Davi faz. Ele diz: enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei.
disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Confesse o seu pecado, mas aproprie-se da graça e do perdão. Aproprie-se. Não permite que a tua mente te condene. Adore a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Se está chovendo, se está fazendo sol. Se está bom, se não está bom. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei ao meu Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Adore a Deus, cante a Deus. Seja um salmodiador, seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cante a Deus, louve a Deus. O mundo vai ficar incomodado, mas você foi chamado para incomodar mesmo. O crente precisa incomodar o mundo. Incomoda o mundo com seus valores. Incomoda o mundo com seus princípios. Incomoda o mundo com a sua adoração. Incomoda o mundo com o seu testemunho. O crente foi chamado para incomodar o mundo. Está escrito na carta: aqueles que transtornaram o mundo estão chegando aqui também. E nós precisamos. Segunda-feira está chegando. A tua presença precisa incomodar. Incomode com o seu cântico, incomode com o seu louvor, incomode com o seu testemunho, incomode com você não ficando calado diante de injustiças e situações que passam diante de nós todos os dias. Só assim somos luz e o sal dessa terra. Alegre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Seja alegre. Não importa se está do jeito que está. É gratidão, sabia? Ser a alegria do Senhor é ser grato a Deus. O que Deus fez na minha vida, na sua vida, não foi pouca coisa. Ele nos tirou da perdição. Ele nos tirou do inferno. Ele nos fez seus filhos. É motivo de alegria. É motivo de alegria. E em quarto e último lugar, é que nada pode impedir a nossa alegria no Senhor. No verso 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz tudo posso, muitos usam esse texto fora de contexto, para dizer que podem tudo. Mas o seu devido contexto é que Paulo pode, estando na situação do cárcere, uma provável sentença de morte, agradecer os donativos que recebe e dizer: eu me alegrei no Senhor. O que o apóstolo Paulo queria dizer era: tudo posso administrar em Cristo, que me dá forças para continuar alegre. Ele aprendeu porque Cristo o fortalecia. Ele aprendeu a viver contente porque Jesus o fortalecia. Ele aprendeu a viver assim em toda e qualquer situação porque Jesus o fortalecia. Em nenhum momento o apóstolo Paulo pretendeu ensinar uma filosofia nova, uma oração mágica. Ele diz tudo, quer dizer todas as coisas, todas as circunstâncias, tanto as boas como as ruins.
Tudo posso são as nossas possibilidades, porque tudo é possível para Deus, naquele que me fortalece, Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Paulo tão somente estava revelando nessa carta que finalmente ele havia compreendido e chegado à maturidade da fé. Então ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 6, ele vai dizer a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O que lhe dava o controle da situação, fosse qual fosse, é porque Jesus Cristo o fortalecia. Deus está aqui. Deus está com você aqui. E talvez, pelos cânticos, você tenha percebido a presença de Deus. Mas você e eu precisamos ter convicção de que Deus também está com você, quando você está sozinha ou sozinho, tendo que enfrentar uma situação muito difícil, um problema que surge. Você não está só. Ainda que você e eu não percebamos a presença dEle. Eis que estou convosco, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, meus irmãos e irmãs, independente da nossa condição, porque nós passamos por diversas experiências na vida, tanto de humilhação quanto de honra, escassez, abundância, a palavra de Deus nos ensina que é possível aprender a manter a alegria espiritual em toda e qualquer situação, se nos fortalecemos no Senhor. Então, veja bem, não é a situação do país, não é a questão do meu cônjuge, do meu filho, não é a minha situação financeira ou a minha saúde, que vai determinar a minha alegria. Porque se nós nos fortalecermos no Senhor, Ele renova a nossa alegria. E as nossas forças se renovam. Amém? Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Senhor, nós Te louvamos por Tua graça, por Tua bondade, nós Te louvamos porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Dá-nos, ó Pai, essa convicção, Senhor, de que a nossa alegria, a alegria que é gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela independe das conquistas deste mundo, uma vez que o Espírito Santo entra em nós e trabalha em nós e opera em nós. Então nós vamos aprendendo aos poucos, Senhor, faça isso na minha vida, faça isso na vida do meu irmão, da minha irmã também, ó Pai, que nós possamos ser homens e mulheres, uma igreja feliz, uma igreja contente, uma igreja alegre, uma igreja que celebra a vida, porque nós celebramos o doador da vida, aquele que supre todas as nossas situações, ó Pai. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Faça isso, Senhor, nas nossas vidas, porque nós necessitamos desta revelação, a revelação de que o Teu Espírito Santo gera na vida do crente a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amanhã cedinho, lembra? E bem de manhã, sem cessar, vigie e ore. Cante, louve e adore. Experimente fazer um devocional diferente. Quando você chegar num momento de que quer, tudo bem, mas tenta fazer um devocional diferente amanhã. Cante. Deixa fluir de você um cântico novo, um que ninguém cantou. Use qualquer melodia que você conhece. Experimente louvar a Deus. Experimente dizer a Ele: que ar bom, como é bom, estou vivo, Senhor, usa a minha vida nas circunstâncias cotidianas. Dá-me alegria, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. E celebre a vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia.